O programa de hoje vai falar sobre Parkinson e seus tratamentos. O nosso entrevistado é o médico Thiago Freitas, especialista em neurocirurgia funcional. Doutor, obrigado pela sua participação. É um prazer recebê-lo para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar entendendo um pouquinho qual é a sua experiência com o Parkinson. Como que é? Bom, eu que agradeço a vocês, a oportunidade de estar falando sobre essa doença, divulgando, essa área da medicina, e uma área que eu tenho muita afeição, por isso que eu me dedico a isso. Na verdade, assim, eu sou neurocirurgião, e eu sou especialista numa área da neurocirurgia que trabalha com, entre outras coisas, com o tratamento cirúrgico dessa doença, que a gente chama de neurocirurgia funcional, que é o que você disse. Mas a gente acaba tendo, nesse contato também, contato com profissionais, porque o tratamento do Parkinson hoje ele é multidisciplinar. Ele envolve neurologista especialista, ele envolve quando o paciente precisa do neurocirurgião funcional especialista, que tem que ter uma formação específica para aquilo. Existe uma sociedade que regulamenta isso, a sociedade médica, existe a sociedade de neuromodulação, da qual eu sou vice-presidente, tenho a honra de ser vice-presidente dela, então ela normatiza os médicos que têm a capacidade técnica de fazer a cirurgia para o procedimento, porque exige realmente um conhecimento específico, dentro da área da neurocirurgia. Mas é o que eu disse, o que vale mesmo para falar sobre a doença e tudo é o contexto multidisciplinar, não só o tratamento cirúrgico, assim como o tratamento clínico, fisioterápico, psicológico às vezes, também, que o paciente necessita para poder lidar com a doença. E para a gente entender um pouquinho o que é o Parkinson, como é que começa, assim, a aparecer os sintomas? A partir de que momento o paciente percebe que pode estar acontecendo? O Parkinson ele é classificado dentro da medicina como uma doença do movimento, é um distúrbio do movimento. O sintoma mais característico, que todo mundo sabe, é o tremor, Então, todo mundo que tem tremor fica com medo. Será que eu tenho Parkinson? Será que eu não tenho Parkinson? Tem essa dúvida. E ele é causado por uma deficiência de uma substância, que a gente chama de neurotransmissor, que é a dopamina. Então, a dopamina, ela regula um circuito que a gente chama de circuito motor. Então, por exemplo, para dar uma ideia para você, se eu vou fazer um movimento de pegar um livro, a dopamina é que regula esse circuito. Se a dopamina está em falta, o movimento começa a falhar. E o Parkinson, na verdade, é uma doença que ele não tem só sintomas motores. Os sintomas motores são os que mais chamam atenção. Esses sintomas que chamam atenção na doença são tremor, mas não é só o tremor que existe, ele tem um sintoma que chama rigidez, o paciente fica duro, as articulações ficam duras, não consegue mexer direito. E a lentidão de movimento, o paciente fica lento para fazer os movimentos. Além disso, associado à dificuldade de marcha. O paciente começa a caminhar com uns passos pequenos, E existem outros sintomas. O Parkinson, na verdade, a falta da dopamina, ela não causa só esses sintomas que todo mundo conhece. Ela causa também sintomas psicológicos, Pode causar depressão. Ela causa sintomas que a gente chama de simpáticos, que a gente fala, por exemplo, o paciente começa a suar muito, o paciente começa a ter sonhos vívidos à noite. Então não é só aqueles sintomas todos, começa a perder o cheiro das coisas. Então a doença ela afeta não só o circuito motor. Então a causa é a falta da dopamina. A dopamina vai diminuindo. A gente sabe que o paciente começa a ter sintoma quando a dopamina fica só 20% da capacidade que a gente costuma ter. Aí o paciente começa a ter sintoma. Doutor, e existe uma forma de diagnosticar essa doença antecipadamente? Como é que funciona? Olha, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele ainda é um diagnóstico clínico, Então, é o médico examinando o paciente, o médico com experiência em lidar com essa doença, ele examina o paciente e ele apresenta esses sintomas que eu te disse, E aí ele conclui com o diagnóstico. Na verdade, a gente tem uns critérios que falam, se o paciente tiver mais de 2 desses sintomas motores maiores, ou seja, o tremor, a rigidez, a lentidão de movimento e o distúrbio de marcha, 2 desses já é diagnóstico de Parkinson. E a prova também que existe, que a gente faz muito, é usar o remédio. A gente dá a levodopa
para o paciente, que é a dopamina que está faltando, e ele melhora do sintoma. Então isso é uma coisa que prova. O que existe hoje? Existe muita tentativa, muitos estudos para saber se o paciente pode ter Parkinson antecipadamente, né? Existem alguns exames de imagem cerebrais que podem, às vezes, quando você está na dúvida se o paciente tem Parkinson ou não, eles às vezes podem te indicar que eles mostram que está faltando dopamina naquela região que deveria ter naquela concentração. Então tem um exame que chama, por exemplo, DaT-scan, que é uma tomografia com uma substância específica que capta dopamina no cérebro. Então ele mostra, mas isso não é uma coisa disponível muito na prática, né? Então às vezes quando você tem dúvida do diagnóstico, aí a gente usa desse DaT-scan, né? E assim, não existe infelizmente um exame de sangue para falar, olha, deu alguma alteração que você vá ter Parkinson, né? Porque o Parkinson, ele tem, é até interessante você falar, porque assim, aí o que causa o Parkinson? Né? E o Parkinson é uma doença que a gente ainda não sabe realmente como ela acontece. A gente tem alguns indícios, algumas coisas que sugerem. A gente sabe que é uma doença que tem alguns trabalhos mostrando componentes genéticos, né? Existem alguns genes associados, né? Então existem algumas famílias que têm maior tendência a ter, e isso existe um componente genético, mas esse componente ele também se associa a um componente ambiental, né? A gente sabe que algumas drogas, intoxicação por agrotóxicos, né? E podem predispor o paciente que tem já aquela carga genética a ter a doença. Mas hoje a gente não tem nenhum fator seriamente definido assim, falar você vai ter Parkinson, você não vai ter Parkinson. Não é porque seu pai teve Parkinson que você vai ter Parkinson. Sua chance se mantém geralmente na mesma chance que a população tem, que é de 1 a 3% da população vai ter essa doença. Voltamos agora falando sobre Parkinson com o Dr. Thiago Freitas. Doutor, em relação às opções de tratamento para o Parkinson, o que existe hoje em dia? Então, Gabriela, isso é bem interessante, né, para falar, porque existem várias opções de tratamento. Existe um tratamento padrão, que é o principal do Parkinson, que é a medicação de Parkinson, né? Então, nós temos várias medicações que tratam Parkinson. A melhor de todas é a levodopa, que a gente chama de pré-levodopa, né? Um remédio que a gente toma, que o paciente toma para tentar absorver e repor a levodopa que está faltando pela doença. E existem 5 ou 6 classes de medicações diferentes para Parkinson hoje, que ajudam ou a conservar a levodopa ou impedir o próprio organismo de degradar a levodopa. Então são as medicações, o carro-chefe da doença é a medicação. E o médico que cuida disso é o neurologista que tem experiência com isso, né, para indicar o esquema correto, né? A gente sabe, por exemplo, uma curiosidade, que essas medicações elas competem muito com a proteína. Então, se o paciente toma o remédio junto com proteína de carne, de leite, às vezes não absorve direito, não tem um efeito bom. Então, muitos pacientes chegam no consultório e falam, o remédio não está funcionando, mas você vai investigar a alimentação, não está correto, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser bem feito. Junto com o tratamento medicamentoso, a gente tem tratamentos alternativos. Por exemplo, fisioterapia é importante, porque esses pacientes têm distúrbio de marcha, né? Muitas vezes os pacientes apresentam distúrbio do sono, então tem que ajustar alguma medicação para melhorar o sono, fazer uma sonoterapia junto, que ajuda isso na medicação. Às vezes, você vê, em 20 a 30% dos casos dos pacientes têm depressão secundária à doença de Parkinson, então você tem que tratar aquilo ali também. Então exige às vezes uma psicoterapia junto, às vezes até um psiquiatra para mexer na medicação do parkinsoniano. Mas o carro-chefe é o remédio, né, que é a medicação. Assim, com relação ao tratamento cirúrgico, que é o que eu faço, né, o que eu trabalho mais, a minha especialidade é isso, nem todos os pacientes vão ter indicação de fazer cirurgia. Na verdade, de 20 a 30% dos pacientes vão evoluir para a necessidade de cirurgia. E quando que isso acontece? Quando a medicação não consegue controlar mais os sintomas da doença. Ou o paciente apresenta efeito colateral com a medicação. Esse efeito colateral, por exemplo, que tem alguns pacientes, são movimentos involuntários. A gente chama de discinesias. Então, o paciente toma um remédio, ele melhora do sintoma do Parkinson, mas ele fica com um movimento involuntário, às vezes você vê. Um exemplo clássico é o Michael J. Fox, né, que fez o De Volta para o Futuro. Você vê que quando ele tem Parkinson, é um Parkinson juvenil, começou antes dos 50 anos. E ele tem muita discinesia, ele fica com aquele movimento involuntário de se mexer, está se mexendo.
Então, isso é um efeito colateral do remédio e a cirurgia trata isso. Então, essa é uma das indicações. Outra indicação é o paciente que está perdendo o efeito do remédio, que começou bem, tomava 2 comprimidos por dia, depois de 2, 3 anos teve que aumentar para 3, aumentar para 4, e a dose vai subindo. E aquele efeito que durava 6 horas, 8 horas da medicação, que ele ficava bem, ficava sem tremor, mexendo melhor, caminhando melhor, ele vai diminuindo, vai perdendo, vai tendo que aumentar remédio. E aí a cirurgia entra, né? Porque a cirurgia ela não é a cura do Parkinson. Isso é importante de dizer, de falar. A cirurgia, o que ela faz? Ela dá qualidade de vida ao paciente tratando os sintomas motores da doença. Então a cirurgia trata o tremor, trata a lentidão de movimento, trata a rigidez e trata a marcha. Mas em relação à depressão, não? Não, a cirurgia não trabalha com isso. Isso é importante falar. E a cirurgia põe o paciente como se ele voltasse para o começo da doença de novo. Então ela dá mais 10, 15 anos de qualidade de vida. Muitas vezes a cirurgia diminui geralmente a dose do remédio pela metade do que ele estava usando quando ele faz cirurgia. Ele não para de tomar medicação. Mas ela põe ele no começo da doença de novo, dá qualidade de vida para ele. Doutor, em relação à cirurgia, como é que funciona o procedimento cirúrgico? Como é que acontece? Então, a cirurgia, na verdade, a gente atua numa região do cérebro que, pela falta de dopamina, está desregulada, está trabalhando demais. São áreas bem específicas no cérebro, profundas. Por isso que a cirurgia chama estimulação cerebral profunda, que a gente vai regular essas áreas através de um aparelho, um marca-passo bem fininho que a gente coloca e liga, ele vai criar uma corrente elétrica para regular esses núcleos, que a gente chama. Então, para você ter uma noção, o núcleo que a gente mais estimula, que chama núcleo subtalâmico, ele tem 1 centímetro por 0,9 por 0,8. Então, ele é um núcleo minúsculo. E se você não estiver exatamente no local, você não vai ter o efeito. Então, a cirurgia é uma cirurgia bastante complexa, é bem específica. O paciente ele é operado acordado. Né? Por quê? Porque no dia da cirurgia ele está sem remédio, com muito sintoma, porque na hora que você chegar na região, para na hora de tremer, melhora a rigidez, melhora a lentidão de movimento. E para localizar esse alvo, a gente usa uma série de tecnologias. A gente usa ressonância, a gente usa softwares de fusão de imagem, usa tomografia, porque aí pela ressonância e a tomografia, um aparelho que a gente coloca fixado ao crânio, que chama arco estereotáxico, a gente mede todas as coordenadas do cérebro, milímetro por milímetro. Então a gente marca o alvo e depois a gente confere com o paciente acordado, quando o marca-passo chega no local, o sintoma, né? Porque se você estiver fora do alvo, você vai ter efeitos indesejáveis da cirurgia. Então quanto mais você estiver no alvo, mais você vai ter uma resposta boa para o paciente. E depois que é feito todo esse processo, a cirurgia dura algumas horas, geralmente dura 4, 5 horas às vezes, e a gente passa o marca-passo debaixo da pele e liga ele a um gerador, igual um gerador de marca-passo também, sobre a pele, né? E esse gerador ele é controlado por um controle externo, por telemetria. Nós vamos programar o paciente depois, achar os melhores parâmetros, baseado no que a gente fez na cirurgia, e aí manter aquela estimulação para o paciente manter o benefício. É uma cirurgia bem específica mesmo, tem que ter uma formação bem específica na área para poder fazer. Voltamos agora com o nosso bate-papo falando sobre Parkinson com o médico Thiago Freitas, mas antes vamos assistir uma reportagem de Patrícia Costa falando da Associação de Parkinson de Brasília. Discutir assuntos envolvendo a doença de Parkinson foi o objetivo deste encontro com um grupo de pessoas na terceira idade e familiares. Médicos explanaram palestras que apresentaram casos da doença e de como conviver com ela, podendo ter ainda qualidade de vida. Geralmente, os sintomas clássicos são tremores, rigidez, lentidão e desequilíbrio. Esta associação reúne idosos com os mesmos problemas e juntos trocam informações, acreditando que um dos passos para superar é aprender mais sobre o Parkinson. A gente interage um com o outro, troca ideias e principalmente faz amizades, novas amizades, com pessoas do mesmo problema, né? Eu, com esses 8 anos de experiência, já notei que foi a melhor atividade e é uma atividade que não foi programada. Se você cumprir direitinho
as regras, dá para conviver muito bem com a doença de Parkinson. Eu convivo muito bem com a minha doença de Parkinson, tanto é que eu chamo ela de minha companheira de viagem, ou companheira de jornada, né? Porque ela vai me acompanhar, pelo menos até hoje, não se tem a cura da doença, ela deve me acompanhar até a hora da minha morte. E é melhor a gente fazer amizade com quem vai nos acompanhar numa jornada tão longa assim, do que ir brigando com ela, né? Não acha? Até algum tempo atrás, eu costumava dizer, quando me perguntavam como é que estava a minha doença de Parkinson, eu dizia que estava muito bem, porque ela continua evoluindo a doença. Mas a medicina está evoluindo sempre mais rápido do que a evolução da minha doença. A medicina tem tido avanços formidáveis. O que preocupa na medicina não é os resultados dela, que os resultados estão vindo a galope aí, mas é o preço, o quanto é que vai sair. Alguns procedimentos para Parkinson já são muito caros. Isso daqui, por exemplo, que é um neuroestimulador, para colocar esse aparelhinho, sai em torno de 150 mil. Quer dizer, o preço é que incomoda mais. Assuntos como medicamentos utilizados no tratamento, efeitos colaterais, atividades físicas, tratamentos alternativos e a evolução da medicina quanto ao Parkinson foram os assuntos ministrados durante o evento. Doutor, em relação ao custo do tratamento cirúrgico, não sendo acessível para todos os pacientes, o que pode ser feito para aquele paciente que, de repente, não tem condição de pagar? Então, esse é um ponto bastante importante, né? A cirurgia ela é cara, porque o material é importado, né? Um material de fora. Tem toda a questão do distribuidor que traz também de imposto, que aumenta muito o custo da cirurgia. E isso é um problema hoje na rede pública, né? Porque o custo é alto, o sistema de saúde, existe um código no SUS para pagar essa cirurgia, mas o valor não é 1/5 do que é oferecido que as empresas aceitariam. Então é muito difícil uma empresa fornecer isso pelo preço de SUS. E o que acontece na maioria das vezes é que as cirurgias saem por mandado judicial, né? Os pacientes no sistema público procuram a gente faz um relatório, vai ao Ministério Público. Mas a sociedade ela tem feito um esforço para entrar em contato com a seção de alta complexidade do SUS para poder chegar num acordo, né? Como fazer isso. Hoje a gente tem alguns centros credenciados para fazer esse tipo de cirurgia pelo SUS no Brasil. Então a gente sabe que existe essa cirurgia, em 27 centros no Brasil fazem ela, hospitais públicos. Só que o que pega mesmo é a questão do material em si, né? Mas, por exemplo, aqui em Brasília, praticamente quase todas as cirurgias nossas no sistema público foram feitas por mandado judicial. Agora parece que existe o interesse da secretaria de ter esse material, né, mas o custo é alto. Então esse é um problema, né, quando você pensa assim. Como investir, como chegar a um consenso para oferecer isso para os pacientes que precisam, mas ao mesmo tempo a gente entende que o sistema público também não pode sobrecarregar com esse tipo de custo, não tem condição, provavelmente, né? Então tem que chegar num consenso, né? Quando você discute isso, cada um tem uma ideia na cabeça. Eu acho que teria que haver uma cota, né, disponibilizada aos pacientes e a gente vai rodando a fila anualmente. É uma ideia que eu tenho, né? Mas infelizmente essa dificuldade existe pelo custo do material. Ainda é bem complicado, né? Não basta só o profissional, toda a equipe, etc. Ainda tem a questão do custo, né? Mas hoje alguns hospitais conseguem comprar. Em São Paulo você vê alguns colegas que conseguem comprar 20, fazem 20 casos, 30 anos. Mas isso no geral acaba saindo por mandado judicial, né? Doutor, em relação à associação de Parkinson, qual a importância que essa associação tem hoje em dia para assessorar esses pacientes, né, que descobrem a doença e que estão sendo tratados para essa doença? Então, eu acho que a importância da associação ela é fundamental, né? Existe sempre uma fase inicial de negação quando a gente descobre a doença, né? Muita gente já se dá uma autocondenação, né? Ah, tô com Parkinson, acabou minha vida, mas não é assim, né? A doença tem tratamento, é possível ter qualidade de vida com a doença, né? E a associação está para informar isso ainda de uma maneira mais acessível à pessoa que é leiga, né? Para acolher essas pessoas, para informar essas pessoas
e para elas aceitarem, para elas se adaptarem à doença, para continuar tendo qualidade de vida. Então, assim, eu vejo o Coronel Pato, que é o presidente, ele é um herói mesmo, assim, nessa questão, né? Ele teve a doença, teve a fase de negação dele, depois ele aceitou a doença, depois ele passou a querer combater a doença. E a forma que ele achou foi criando associação, estudando, né? Você conversa com ele, ele tem um alto nível de conhecimento da doença em si, né? Para um leigo, você consegue discutir com ele de uma maneira bem interessante. Ele lê muito sobre isso e ele inclusive escreveu o livro, né? Da associação, que é esse livro aqui, que é Rompendo as Amarras da Doença de Parkinson. A gente escreveu junto, eu fiz escrevi mais sobre a parte cirúrgica, né? Mas monitorizei o livro em si, mas ele escreveu a maior parte do livro de uma linguagem bem simples, bem leiga. O livro custa R$20, né? Toda a renda é revertida para a associação, né? E de Parkinson, de E as pessoas podem encontrar onde o livro? Na associação, né, no blog, e a gente vai fornecer o telefone, né? Vocês vão passar aqui o telefone do Coronel para entrar em contato. No meu consultório eu tenho muitos exemplares, o pessoal compra muito, né, quando os pacientes vêm também, mas toda a renda é para a associação. E assim, eu acho que isso é fundamental, a gente vê vários parkinsonianos, vários familiares, vários cuidadores lá que mudam, né, a vida da pessoa isso. Então é muito importante. Muitos pacientes ficam acanhados de ir, não querem ir, né, mas assim, eu acho que é fundamental frequentar a associação, né? O trabalho que ela faz às vezes tem um alcance muito maior do que o que a gente faz no consultório, porque ela chega mais perto do paciente, né? Então acho que é fundamental essa associação para o conhecimento sobre a doença, né? Doutor, obrigada pela sua participação e por todos os esclarecimentos que foram colocados a respeito do Parkinson. Eu que agradeço, né? Eu acho que isso é tão fundamental quanto a associação, a divulgação do que existe, né? Do que é a doença, dos tratamentos, né? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa doença que a gente gosta de tratar e quer ver o paciente sempre melhor, né? Obrigada. O programa de hoje então termina por aqui. Semana que vem tem mais.